Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que você está ouvindo esse podcast, mas é com muita alegria que a gente inicia mais um episódio aqui do nosso canal ESG em Foco. Hoje com uma convidada super especial que eu amei ter conhecido e que eu fiz questão de trazer para cá, né? Fiz esse convite para ter um momento dela com a gente aqui nesse papo. É, desde quando a gente se conheceu, foi uma conversa super leve, super gostosa, muito humana, e que eu achei que ia ser super, ia combinar super com o nosso papo aqui no podcast. Então, a nossa convidada de hoje é a Mariana Sunyata Miranda. Ela é artista e cientista social com ênfase em antropologia. Ela é defensora de políticas públicas para mulheres e meninas desde 2006. Aqui a gente super fala de educação, né, nesse podcast, e ela é uma mulher, assim, que não parou de estudar até os dias de hoje. Então, ela é formada em diversas tecnologias de formação social, como democracia profunda, teoria U, teatro de presença social, enfim. Atualmente, ela está trabalhando como coordenadora psicossocial no Instituto Move, ela é membro fundadora do Programa de Liderança Ecossistêmica, parte do Conselho da Academia Livre e, enquanto ela foi diretora de diversidade do Esporte Clube de Recife, ela ajudou a elevar esse clube ao status de segundo clube com mais iniciativas de inclusão e diversidade. Então, Mari, eu queria agradecer a sua presença aqui e te dar um espaço para você complementar essa apresentação que eu fiz, né? Se tiver algo que ficou faltando, para depois a gente dar sequência na nossa conversa. Muito obrigada, Gabriela. Muito obrigada a todas as pessoas que estão aqui conosco, nesse programa, nesse bate-papo, nessa conversa sobre diversidade, um tema tão atual, tão urgente, tão importante, né? E para entender o tema da diversidade, eu fui buscar na arte, na ciência, na visão sistêmica, né? Como que a gente poderia encarar mesmo um tema que a gente não consegue mais fugir dele, né? Está na raiz do Brasil, está na raiz da nossa cultura, está na raiz, inclusive, daquilo que a gente faz, como a gente faz. A gente só precisa conseguir meios e processos para trazê-lo, né? Para trazer essa diversidade para cima da mesa, para dentro dos programas. E com 20 anos de trabalho no florescimento humano, no desenvolvimento organizacional, na resolução desses problemas sociais sistêmicos, né? Então, tive a honra de atuar nas dimensões comunitária, nacional e regional, indo rumo às inteligências dos sistemas vivos, né? A gente falava tanto de educação para as crianças e hoje em dia está tão em voga a educação para os adultos. De repente, a gente aprendeu que a gente continua aprendendo até o final da vida. Então, acho que eu me resumo assim, né? Sou uma aprendiz e, ao mesmo tempo, uma pessoa que acumula um bocado de experiência em algumas temáticas importantes aí para o nosso mundo. Sou Perfeito. mãe, né? A gente não pode deixar de dizer. E estou aprendendo também a ser mãe, estou aprendendo a educar o meu menino. Que lindo. Vocês vão perceber, gente, a Mari falando assim já chega em mim como um abraço. Espero que chegue aí, independente de onde vocês estiverem, se estiverem assistindo ou só ouvindo, que vocês recebam essas palavras suaves, que é tão gostoso de ouvir. Mari, começando então aqui o nosso bate-papo, eu queria que você contasse para a gente um pouco sobre o seu papel dentro do programa de liderança ecossistêmica e a ligação, né, no campo da educação. Muito bom. Uma oportunidade incrível poder falar do programa de liderança ecossistêmica na América Latina, um programa encabeçado, né, por várias lideranças regionais, e que ativam a chegada de Otto Scharmer e da U School para a transformação aqui na América Latina. É um programa que atende muitas comunidades de base e lideranças locais, ao mesmo tempo que grandes cabeças, grandes corações nas grandes corporações e nos governos.
Então, é um programa de 3 anos que visa realmente trazer para perto, para junto, um ecossistema diverso, diversificado, com diferentes referências de mundo, inclusive, para que a gente possa aprender a ser uma liderança mais humana, aprender a ser uma liderança que está informada pelo pensamento sistêmico, que está informada pelos temas da diversidade, da inclusão, né, da equidade, inclusive, que está informada por traumas coletivos, né? E eu faço parte do que a gente chama um core team, né, um time central latino-americano, então também trabalhando em espaços multiculturais, que é muito bom para a diversidade, a gente se colocar como profissional dentro de espaços multiculturais, a gente ali aprende no dia a dia, viu, Gabi, na pele, o que que é diversidade, e dentro desse grupo, a gente faz todo o orquestramento, né, desse programa, que atende mais de 19 países, e que tem o tema da educação como um recorte transversal, essencial para os líderes que a gente quer no futuro, né? Então, pessoalmente, eu atendo lideranças, atendo organizações, atendo grupos que olham para campos sociais, e o programa só vem fortalecer o Brasil e as pessoas que estão fazendo parte. E as pessoas que vão chegando também são super bem-vindas, porque é um programa aberto, é um programa receptivo, é um programa que visa a diversidade e que principalmente está olhando para algumas áreas de interesse comum, como a educação, como a formação de pessoas. Então, muito importante falar dessa formação sistêmica, né, de professores, de coordenadores pedagógicos, de diretoria, de lideranças ligadas aos campos sociais, né, diversos. E é um processo de longo prazo. Ótimo, Mari. E aí você comentou, né? Agora você acabou de falar a ligação da educação e da diversidade, né? Mas conta um pouquinho como que esse programa de liderança se conecta de fato com o tema da diversidade. São muitas capacidades e habilidades e competências que a gente exercita no decorrer desse programa, né? Desse movimento até, eu diria, porque liderar é entrar, é ser adepto a movimentos, né? Então, dentro dessas competências e habilidades que a gente exercita, uma delas é a diversidade. Uma delas é a gente aprender que diversidade são questões estruturantes, estruturais, que determinam sim comportamentos, que determinam sim visões de mundo e que determinam inclusive a forma como a gente lidera, a forma como a gente se relaciona com as pessoas, a forma como a gente se relaciona com os recursos, né? Então, quando eu falo de liderança ecossistêmica, eu estou convidando essas lideranças a mergulharem no mundo da diversidade, a mergulharem no mundo do desconhecido, inclusive, porque para nós a diversidade ainda é um tema de aprendizado, né? Então, está 100% conectado. Inclusive, própria diversidade dentro da própria pessoa. Como é que eu lido, né, com a minha visão de mundo, com os meus padrões, enquanto pessoa, enquanto liderança, na tratativa com esse universo diverso. Talvez pessoas com uma educação diferente da minha, com histórias diferentes da minha, com experiências profissionais, né? Territórios muito diferentes formam pessoas com visões de mundo diferentes. Então a gente adentra um espaço do desconhecido e aceita melhor e se torna mais flexível. Então são práticas mesmo e vejo e percebo a diversidade ainda como um tema que vai desabrochar muito no nosso mundo, né? Infelizmente, a gente não foi ensinado desde pequeno, né, a aprender com o diferente, né? Enfim, então, quão importante é essas técnicas, né? Esses aprendizados para a gente se desvencilhar e desaprender tanta coisa, né?
Eu acho que é mais ou menos por aí o que você estava trazendo, e eu queria que você já começou também a responder a próxima pergunta, mas em relação aos desafios que você se depara hoje em dia, trabalhando com a diversidade, né? Além dessa parte, né, ou contemplando essa parte das visões de mundo, né, do lugar que cada um ocupa, né, do ponto de vista de cada um sendo diferentes, né, quão desafiador é se desenvolver e lidar e se relacionar, mas o que mais você se depara, assim, dos grandes desafios, assim, em trabalhar com diversidade? Bem por aí, Gabi, é desaprender para aprender. E como que eu, no meu lugar de adulta, né, que já sei tanto, já conquistei tanto, vou aprender de novo. Então a gente vai abrindo espaços dentro da gente. Acho que um dos desafios é exatamente isso. Como é que eu, do lugar que eu falo, da posição que eu ocupo, como é que eu abro meu espaço interno para lidar com essa temática que a gente sabe que a gente está aprendendo com ela. Falando de diversidade, a gente está incluindo várias temáticas da agenda de direitos humanos, correto? A gente está incluindo vários grupos, inclusive temáticos, que têm necessidades e idiosincrasias muito específicas. Então, ele é um tema muito vasto, né, que vai desde a defesa dos direitos das mulheres, né, direitos dos PCDs, toda a parte de decolonização, né, e antirracismo, todo o trabalho de agendas positivas e de defesa, né? Então, a gente está falando de um arcabouço muito amplo de temáticas. Então, esse espaço aberto dentro de mim, ele também precisa perceber que tem muitas temáticas que eu vou conhecer ainda. E para conhecer ainda, eu preciso trabalhar numa linguagem, uma linguagem comum aos mundos, né? Eu costumo atuar em bases comunitárias como em grandes conselhos estratégicos, né? Como é que a gente constrói essa linguagem comum que permeia, que atravessa todos os campos sociais? Então, realmente é um desafio a gente trabalhar nessa linguagem inclusiva neutra, por exemplo. O que que é falar todes, elo, né? São temáticas sérias, os pronomes são muito sérios. Então, a linguagem, eu diria que é um ponto, inclusive, que nos próximos anos a gente está trabalhando com isso. E a compreensão de que é um problema complexo, estrutural, sistêmico, ele não é trivial, né? E são necessárias estratégias, pessoas, iniciativas que atuem na dimensão do indivíduo, da organização, do campo social, do sistema. É como se a gente jogasse uma pedra e ela jogasse uma pedra no rio ou na água, né? Ou fizesse numa massa de bolo, né? Que você vai colocar os confeitos e eles que vão espalhar para dentro da massa do bolo, sabe? Brincando um pouquinho com metáforas, porque é desse lugar de atuação por ondas e sistêmicas que a gente vai compreendendo melhor o que que é diversidade e por que diversidade é um tema complexo. Então, isso é um desafio muito grande. E esse impacto, ele só será de longo prazo se os resultados forem de curto e médio prazo. Então, é preciso um planejamento que, claro, seja flexível, a gente planeja e Deus ri, mas que possa incluir essas ondas, né? Essas mudanças por períodos concretos. Perfeito. Sabe, os famosos KPIs, os famosos indicadores dos ODS, Sim. um pouco desse canal que eu estou falando. E também como, tentar atingir, né, alcançar objetivos menores para a gente chegar a longo prazo, né? Acho que é fazendo metas alcançáveis, né, para Exato, alcançar o objetivo central, né? Enfim. E Mari, perfeito. você também já trouxe isso um pouco, mas quero também que você fale um pouquinho mais como que você acredita que as áreas de diversidade, né, dentro das empresas, das organizações, dos movimentos, podem transformar a sociedade como um todo, né? Elas são extremamente essenciais.
muito consciente da agenda interna que essas áreas também carregam e sustentam, né? São exatamente essas áreas, esses departamentos que vão conseguir mexer na cultura organizacional e na maneira como a empresa lida com o tema internamente, né? Você envolver todas as partes interessadas, tá? Inclusive dialogando com os ESGs, né? Que são os stakeholders, é um dos grandes eixos dos ESGs, é você dialogar com as partes interessadas, criando linguagens específicas para cada parte interessada, o que é muito desafiador para criadores de programa de diversidade, porque uma coisa é você falar com a alta direção de uma organização, do governo, da empresa, de qualquer setor que a gente estiver falando, e outra coisa é você falar com uma equipe gerencial, com uma equipe de médio poder de tomada de decisão, e a equipe que está lidando diretamente com o beneficiário, né? Sim. Então, é muito importante que essas áreas ganhem destaque, se estruturem, consigam sim traçar os seus impactos, mas que tenham escuta dentro dessa empresa, porque são elas que mexem na cultura organizacional. Se a gente pensa nos ESGs, que só por si são universos assim extremamente profundos, e a gente pensa nos ESGs fazendo um paralelo com a teoria de Otto Scharmer, que é a teoria U, que é a teoria do programa de liderança ecossistêmica, que Otto Scharmer fala das três divisões que a gente vive atualmente, a divisão social, ambiental e espiritual, né? E que a diversidade, ela é transversal a todas essas divisões, inclusive aos ESGs também. Quando eu me entendo diverso enquanto relação à natureza, eu já saí do meu estado, talvez normal, né, de compreensão do mundo, e já me aproximei muito mais de um ser humano no ambiente, né? Tentando, eu acho que esses departamentos, a minha brincadeira aqui é pensar que esses departamentos são eles que conseguem fazer um pouco que essa divisão vá se diminuindo. São esses departamentos que conseguem trabalhar de uma maneira transversal para fazer que essas divisões sociais, ambientais, né, espirituais de negócio se reduzam, e aí você cria um espaço, um caminho aberto para que essas temáticas entrem dentro da empresa. Em entrando dentro da empresa, elas obviamente influenciam a transformação da sociedade. Elas transformam os indivíduos, né? Saiu uma pesquisa no começo da pandemia dizendo que eram quase 80% dos empregados, né, que diziam que eles sentem mais segurança no seu empregador do que em casa. Era bom pegar os dados precisos dessa pesquisa. A empresa tem um papel muito importante na sociedade, Verdade. extremamente essencial e importante. As pessoas são formadas dentro dos lugares que trabalham, né, Gabi? Sim, total. E a gente não pode esquecer, né, que um CNPJ é composto por diversos CPFs, né? A gente transformando CPFs, a gente está transformando a sociedade, né? Como é forte, né? E de novo a gente volta para a matriz de ondas, que na verdade está na base estrutural do ser humano, que é a célula, né? Então, de novo a gente volta para essa matriz, na verdade, de atuação. Quando você brinca do CNPJ e dos CPFs, né? A diversidade é tão óbvia, a gente só precisa aprender com ela, É, né? exatamente. E Mari, conta um pouco pra gente sobre os projetos que você está cuidando hoje em dia, né? A sua apresentação, ela é, né, extremamente diversa. E aí, queria que você contasse um pouco dos projetos que você está atuando hoje, cuidando hoje. Maravilha. Tem um projeto muito conectado à temática dos ESGs, né? Que é um projeto dentro da indústria da moda, que visa formar mulheres privadas de liberdade, então mulheres que estão presas, formar psicossocialmente e profissionalmente, para que elas estejam habilitadas a trabalhar dentro da indústria da moda quando elas voltarem para a sociedade, né? É uma temática muito séria hoje em dia, a segurança pública e o encarceramento, né? É uma temática muito séria você, enquanto sociedade, pensar que a justiça se faz só dessa maneira.
E uma temática muito séria é você pensar que grande parte das pessoas que estão lá presas retornam ao presídio. Então, para ajudar a segurança pública, eu preciso reduzir a reincidência dessas mulheres para dentro do sistema. Para eu reduzir a reincidência dessas mulheres para dentro do sistema, eu preciso dar formação para elas. Eu preciso de educação, Gabriela. A educação, ela está em tudo. E nesse caso, é uma educação de adultos, uma andragogia, de um público desprovido de certos acessos, correto? Então, quando a gente fala de diversidade dentro desse público feminino, na maior parte que eu trabalho, mas também tem o masculino, a gente está falando de criar não só uma atração de transformação social para a segurança pública, para a situação de segurança pública, como também falando da inclusão de mulheres que estão à parte do sistema, que são minorizadas, e aí por diversas razões. Se a gente tivesse numa temática mais voltada a esse universo, eu ia aprofundar. Mas eu entendo que quando a gente fala de diversidade, a gente está inclusive falando de temáticas que envolvem muita dor, de temáticas que envolvem muito sofrimento, de temáticas que envolvem uma reconcertação histórica e social. Então, quando eu falo de diversidade para esse público, eu estou falando de uma chance para uma vida ter sentido, né? Então, é um projeto de muitos anos, na verdade, trabalho com a temática desde 2006 e agora, junto com o Instituto Move, né, e com o Movimento Eu Visto Bem, a gente articulou uma aliança multissetorial que envolve organizações do campo da educação, organizações do campo governamental, então as secretarias de acordo, as fundações de acordo, né? A gente envolve fundações empresariais e toda uma gama de movimentos sociais, né? Que estão, na verdade, olhando para essa formação, para essa diversidade na formação, mas, ao mesmo tempo, visionando um impacto na segurança pública do país. E trabalhar com diversidade é visionar o impacto social, é visionar essa mudança. Então, esse é um projeto fortíssimo, né, que está em curso, desde 2016 que a gente vem articulando ele. Então, tem um lugar também de muita paciência, muita serenidade, muita determinação, muito foco para a gente trabalhar com diversidade é necessário. E outros projetos que eu estou trabalhando com a temática, é um projeto que visa auxiliar lideranças no equilíbrio dinâmico entre o feminino e o masculino, na arte de liderar. Então, é um protótipo de formação que está muito conectado ao programa de liderança ecossistêmica na América Latina, que visa essa equalização do diverso que há em mim, né? Então, tem muito das temáticas de masculinidades responsáveis, até permitir que os homens também possam se ver como um divino feminino. Eu não vou entrar muito num papo filosófico, Gabi, porque eu rapidamente vou para esse lugar da filosofia, mas é um projeto muito potente, é um projeto muito potente que vai vir em curso. Um outro programa também é incluir os traumas coletivos dentro da temática da diversidade, porque a gente não consegue falar de diversidade dependendo do campo que a gente está falando, né? Vamos suponhar que você vai falar da inclusão das mulheres, enfim, nos altos cargos, por exemplo, certo? Existe uma dor conectada a esse lugar, dessa mulher que é mãe, é a chefe da família, certo? E tudo que a gente que está aqui ouvindo, eu agradeço vocês, né? A gente sabe do que a gente está falando, então também vou nos privar desse lugar. Mas é isso, a gente quer falar sobre. A gente quer chegar lá nos altos cargos, certo? Mas eu tenho dores, eu tenho histórias. E antes da gente começar a criar programas insanos, né, para essa avalanche, inclusive conseguindo respeitar os homens que estão junto com a gente nessa corrida, né? Eu acho que essa equalização é muito importante, é equanimidade entre o feminino e o masculino, entre essas lideranças. Eu só consigo chegar nessa equanimidade se eu curar alguns traumas, que vêm do patriarcalismo, que vêm da escravidão, que vêm da colonização. Por quê? A gente vê os eventos e os problemas e as questões sociais a partir de uma perspectiva muito localizada no aqui e agora. Ah, aconteceu esse evento. Mas o evento em si
ele já é só um efeito de uma causa raiz que está talvez distante no tempo. Para eu prevenir questões ligadas à diversidade, questões ligadas à agenda de direitos humanos, eu preciso acessar as causas raízes dessas questões endêmicas. Não adianta só ficar enxugando gelo, né? Porque senão a gente fica criando um monte de programas, às vezes programas que têm verbas incríveis, mas eu não estou tratando exatamente daquilo que eu preciso tratar para limpar o campo e aí conseguir tração para os temas de diversidade. Faz sentido? Faz todo sentido, Mari. E assim, dá vontade de ouvir mais, sabe? De me aprofundar. Eu também piro em filosofia, nessa parte que você estava falando que facilmente você caminha para esse lugar e eu também me interesso muito. Então, quem sabe a gente não marca outro episódio dependendo de como for, né, a repercussão desse. Mas E para uma finalizar, conversa, e uma conversa, um café entre nós. Quem quiser isso com participar certeza. conosco vai ser super bem-vindo, super Isso com bem-vinda. certeza. Exatamente. Mari, e para fechar, eu queria que você trouxesse a partir, né, das suas vivências, da sua experiência, o que que você tem visto, né, o que que você deixa de dica para outros profissionais que estejam atuando na área de diversidade, o que que você acha rico trazer para esse momento, como pílula de inspiração, sabe? De caminhos, enfim. Hum. Ai, quanta coisa, quanta coisa. Eu acho que entender que estamos aprendendo, Gabriela, entender que estamos, todas as pessoas, aprendendo com essa. Sim, existem profissionais já muito gabaritados, gabaritadas, mesmo assim a gente vai aprendendo conforme o campo a gente entra. Uma coisa é falar sobre diversidade dentro dos movimentos sociais, uma coisa é falar sobre diversidade dentro de uma empresa automobilística, por exemplo, ou dentro do sistema judiciário, né? Ou dentro de empresas que focam no lucro máximo e venda de produtos, ou dentro da educação, né? Então a gente está aprendendo. Essa é uma dica importante, porque se você errar, você fala, puxa, eu vou aprender com o meu erro, eu vou criar um ciclo de aprendizado a partir desse lugar, que é um lugar próspero, o errar é próspero, né? Sim. O esportista erra muito antes de ser o principal, Sim. né? A professora, ela erra muito na maneira como ela passa alguns conteúdos para algumas pessoas. Então a gente está aprendendo todo mundo, né? E que nós temos traumas, nós temos cicatrizes que todas as pessoas carregam. Então, muitas vezes os relacionamentos eles operam a partir dos traumas, né? E não a partir das soluções ou a partir do afeto. Então, acho que para os profissionais de diversidade, estar informado pelo trauma coletivo é muito importante, porque você aprende a escutar diferente, você aprende a ponderar de uma forma diferente, você aprende os níveis do pensamento sistêmico também, né? Se a gente vai para o Theta Healing, são 7 dimensões, se a gente vai para a antroposofia, são 12 sentidos, se a gente vai olhar para a teoria U, você tem 5 movimentos, né, para a gente aprender com certas temáticas. Então, é uma postura de, por mais especialista em PhD que você seja, adote uma postura de escuta e aprendizado, né? A gente está num movimento onde ser liderança é você aderir a um movimento maior que você. Então, existem chamados, alguns a gente consegue deixar para depois, outros a gente não consegue. E a diversidade é um chamado para agora, para já, assim como é o ISD. Perfeita, Mari, essa sua colocação, esse seu chamado para os profissionais se colocarem num lugar de aprendiz, né? E assim como um aprendiz, né, que está atento e que tem uma escuta ativa para entender a dor que existe, né, do lado de lá, é a humildade, né, também, de estar aberto a errar por uma falha, né? Estar aberto a falhar. Eu achei sensacional
esse seu encaminhamento. Queria te agradecer por esse papo, foi uma delícia. Foi breve, mas quem sabe não marcamos um próximo. Para todos que estão ouvindo, quero agradecer quem ouviu até o final. Me coloco à disposição, aqui as nossas redes sociais, os nossos contatos, para quem tiver qualquer dúvida, sugestão, comentário, vai ser muito valioso ter essa troca com vocês. E Mari, de novo, te agradecer pelo seu tempo, por essa troca, e me colocar também disponível para co-criar cenários, projetos, enfim, tá bom? Muito bom, muito bom. Sabe que eu venho do teatro, né? E aí no teatro e na música tem essa coisa do por que parou? Parou porque. E aí eu. Uhum. Você pode até cortar antes, mas vou fazer uma intervenção, porque você falou de humildade, né, Gabriela? Você trouxe essa palavra. E os ESGs, os ODSs, eles estão muito conectados de certa maneira, depende da envergadura da empresa. Não sei se você já escutou falar sobre os Inner Development Goals, os Objetivos de Desenvolvimento Interior. Já. Isso. A gente Pontos teve aqui, a equipe, né, dos IDGs estiveram aqui, do Nortistas, e eu com um grupo de agentes sociais, a gente encabeça o cluster do Brasil, né? E esses objetivos de desenvolvimento interior, eles estão dialogando muito com as lideranças ecossistêmicas, né? Quais são as habilidades, os valores que eu preciso desenvolver em mim. E a humildade é um dos valores que está entre eles, dentro da dimensão do relacionar-se, né? Seria muito legal a gente poder falar mais sobre os IDGs, como os IDGs estão conversando com a BNCC, com as competências da BNCC, tanto para o público de pedagogos, professores, como alunos, né? E como esses valores, citado por você lindamente, a humildade, são essenciais para que a gente possa co-construir um mundo ISD, vamos dizer assim, sabe? Perfeito. Muito bom você Obrigada, citar. Mari. Obrigada a você, querida. Até a próxima e sintam-se à vontade para colaborar com essa nossa construção aqui. Obrigada e até o próximo episódio. Um beijo para todo mundo. Tchau, tchau.